Meus irmãos e irmãs, boa noite a todos, paz e graça. Aos que nos acompanham pelo YouTube também, boa noite, Deus os abençoe. Vamos abrir a palavra do nosso Senhor, livro do profeta Miqueias, capítulo 6, do verso 1 ao verso número 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta noite. Neste dia que é do Senhor, o Senhor nos reúne aqui para lhe adorar o nome. Obrigado por sua presença, ó Pai. Obrigado por sua palavra, palavra que podemos ler publicamente, a respeito dela aqui, nos pronunciarmos. Ó Deus, nesta hora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Instrua a sua igreja conforme o seu querer, Senhor. Abençoe o seu povo, nos dirija de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem que eu leciono no Seminário Presbiteriano de Brasília. Ali eu ensino filosofia. Ensino filosofia aos pastores que estão se preparando para o ministério. E uma coisa muito interessante eu vejo na filosofia. Ela surge com a estupefação, com o espanto, o assombro. O homem olha para tudo aquilo que há ao seu redor e se espanta. Observa uma tensão entre a unidade e, ao mesmo tempo, a diversidade que ele observa no cosmo. A filosofia surge, então, com a intuição. E intuição não é uma espécie de pressentimento, de sexto sentido. Intuição é aquele conhecimento imediato que nós adquirimos por meio dos nossos sentidos. Eu olho e vejo. E então os filósofos começaram a olhar para o mundo e a levantarem algumas perguntas. De onde tudo isso veio? Como tudo isso surgiu? E para onde tudo isso caminha? O homem vê e fica assombrado. Em Romanos capítulo 1, verso 20, nós temos Paulo afirmando o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Está claro, só não vê quem não quer. O homem vê, contudo, ele abafa os atributos de Deus, cristalinos na criação, por causa de sua impiedade e perversão.
O texto de Miqueias que acabamos de ler hoje nos falará sobre isso. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E nós temos 3 lições para nós nesta noite a partir desse texto. E eu espero que o Senhor, Deus bondoso, faça com que essa palavra se encaixe no nosso interior. Seja refrigério para nós, mas seja impulso para a nossa vida. Seja uma palavra provocante para que temamos o nosso Deus, reconheçamos a sua graça e assim exaltemos o seu grande nome. Primeira lição. Só não vê quem não quer que aquilo que o Senhor alerta é sério. Só não vê quem não quer que aquilo que o Senhor alerta é sério. Versículos 1 e 2, versículos 1 e 2 do capítulo 6, começa assim o verso 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. O verbo ouvir aqui indica o início da 3ª sessão de oráculos no livro do profeta Miqueias. A primeira menção está lá no capítulo 1, verso 2, a segunda menção está no capítulo 3, verso 1, e agora capítulo 6, verso 1, inaugurando a última parte do livro do profeta Miqueias. Mais uma vez o Senhor Deus se levanta contra o seu povo, e agora dá liberdade ao seu povo que também se levante e se defenda. Meus irmãos e irmãs, nós devemos nos lembrar lá do capítulo 1, do verso 2 ao verso 5, quando então Deus se levanta como testemunha de acusação contra todos os povos da terra, anunciando então e denunciando as transgressões dos povos. E agora ele volta a essa condição, mas dá a oportunidade de os acusados se defenderem. E os montes e os outeiros são convocados como testemunhas. Versículo 2. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Agora Deus, ele se dirige às testemunhas. Os montes são aqueles duráveis fundamentos da terra. E o Senhor diz aos montes, aos outeiros, que ouçam, que observem, porque Deus tem uma controvérsia com o seu povo. E os montes são mencionados aqui porque os montes foram palcos de grandes momentos entre Deus e o seu povo. Basta nós nos lembrarmos do Monte Sinai, do Monte Gerizim, do Monte Nebo, do Monte Ebal, também do Monte Carmelo e tantos outros. Esses montes são convocados agora para testemunharem o anúncio de que Deus tem um processo aberto contra o seu próprio povo. O Senhor entrará em juízo com Israel. O Senhor tem um processo movido contra Israel. Meus irmãos e irmãs, Deus vinha alertando o povo, só não via quem não queria que aquilo que o Senhor alertava era coisa muito séria. Mas o povo continuou na sua prática. As coisas desandavam por causa da falta de temor. Chegou o momento de acontecer a demanda e Deus entrará em juízo com Israel.
E o que Deus anuncia, amados irmãos e irmãs, é coisa muito séria. Uma hora vai acontecer. O Senhor nos alerta e esse alerta é sério. Nós estamos falando com Deus, nós não estamos falando com qualquer um. Nós não estamos falando com um ser volúvel. Nós não falamos com um ser instável, que uma hora tem uma postura, outra hora tem outra completamente diferente. Hoje age de um jeito, amanhã de outro, completamente distinto. Deus não diz algo por impulso do momento e depois volta atrás. Aquilo que Ele diz, Ele cumpre. E o que a palavra do Senhor está nos dizendo, por meio do profeta Miqueias, é que só não vê quem não quer, que aquilo que o Senhor alerta é sério. É muito sério. Não dá para brincar com Deus, irmãos, achando que Ele vai nos tolerar sempre. O Senhor pode empregar a disciplina dEle contra nós. Nós somos povo dEle. Não podemos achar que somos imunes à sua correção. Deus pode vir com látego para corrigir o seu povo, para discipliná-lo. E é muito claro o texto, contundente ao falar, o próprio Deus se pronunciando como testemunha de acusação e dizendo: eu tenho uma controvérsia com o meu próprio povo. Eu vou entrar em demanda judicial contra o meu próprio povo. Eu vou ter de corrigir o meu próprio povo. Eu vou ter de mandar para o cativeiro o meu próprio povo. Eu vou ter que acabar com as minhas tribos. O Deus diante do qual nós estamos nos apresenta, nas Sagradas Escrituras de ponta a ponta, um alerta muito sério. Só não vê quem não quer. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o nosso Deus é sério, Ele é santo, Ele é bondoso, Ele é soberano, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, mas Ele também é fogo consumidor. E o Senhor Deus pode nos visitar. Ele não tira de nós a nossa salvação, mas Ele pode nos visitar com juízos temporais, por causa da nossa negligência e da nossa responsabilidade, trazendo uma dura disciplina para todos nós. Só não vê quem não quer que aquilo que o Senhor alerta é sério. Primeira lição. Segunda lição. Só não vê quem não quer que aquilo que o Senhor faz é gracioso. Só não vê quem não quer. Como é que nós não enxergamos quão gracioso é o nosso Deus ao lermos as Sagradas Escrituras? O texto bíblico, versos 3, 4 e 5 nos dizem, primeiro verso 3, povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me. Deus então agora inaugura um outro tribunal. Chama as testemunhas, chama o acusado, pede para que o acusado se levante, se defenda, diz às testemunhas que estão presentes que ele tem uma controvérsia, que ele está abrindo um processo contra o seu próprio povo. E agora, então, o Senhor se dirige ao réu e começa a indagá-lo. Israel, o que eu te fiz? Me mostre, apresente para mim em que eu te cansei. Mostre aí em que momento eu te prejudiquei. Responda-me, Israel, responda-me. São perguntas retóricas. Deus está fazendo perguntas retóricas.
Aquelas perguntas que não precisam expressar resposta a elas, porque não há respostas. Não há como encontrar isso aqui de erro em Deus. Não há nenhum senão em Deus para que Israel possa se levantar contra a testemunha santíssima e perfeita que lhe acusava. Não há como reclamar de Deus. Versículo 4. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. O Senhor começa um relato sobre o que Ele fez em benefício do seu povo. Ele libertou o seu povo da casa da servidão, tirou o povo do Egito. Deus estabeleceu líderes para conduzir o povo durante o período de peregrinação, não deixou o povo à deriva, forneceu condução, forneceu tudo aquilo que o povo precisava naquele momento da caminhada, liberta o povo, estabelece então ao povo todo tipo de apoio que o povo precisava. Durante as noites frias e escuras, uma coluna de fogo os acompanhava. Nos dias de calor causticante, vinha então uma sombra a partir de uma nuvem que acompanhava o povo. Os calçados não se desgastaram, bem como a roupa do corpo. O Senhor providenciou tudo de que o povo precisava. Deus está se voltando agora para Israel e perguntando: o que foi que eu te fiz? Qual a justificativa para Israel fazer o que fez? Qual foi o problema que Israel encontrou em Deus? Nenhum. Deus derramou abundante graça sobre esse povo. Versículo 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Deus chama agora o povo a se lembrar do que foi feito por ele, pelo próprio Deus, na ocasião do ajuntamento e da trama de Balaque e Balaão. Balaão era um falso profeta, um agoureiro. Balaque então queria que o povo de Israel fosse prejudicado, e disse assim: bom, tem um sujeito aí chamado Balaão, que ele é um agoureiro. Ele costuma impetrar maldição sobre as pessoas e a maldição pega. Um tipo de macumbeiro. Vamos lá. Tramaram contra Israel. E o que é que Deus fez? Isso está relatado lá em Números, do capítulo 22 ao capítulo 24. O que é que Deus fez? Deus inverteu. Deus protegeu o seu povo. Deus guardou o seu povo. Na caminhada, Deus não deixa esse povo à deriva. Na peregrinação pelo deserto, Deus então acompanha esse povo de Sitim até Gilgal, de leste do Jordão até o oeste, perto de Jericó. Em todo esse trajeto, o que o texto bíblico diz? O Senhor Deus está aqui fazendo o seu povo lembrar: eu fiz tudo isso para que vocês conhecessem os meus atos de justiça. Em outras palavras, Deus está dizendo: durante todo esse tempo eu mostrei para vocês a minha fidelidade, aquilo que eu disse eu cumpri, eu cuidei de vocês. Vocês não têm um tiquinho só de justificativa para reclamar comigo. Não há. Só não vê quem não quer que aquilo que o Senhor faz é gracioso. Israel não podia atribuir nenhum tipo de culpa a Deus. Meus irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, a culpa sempre é nossa. Quando nós nos afastamos de Deus, a culpa sempre é nossa. Quando nós procuramos de alguma maneira culpar Deus, isso não passa de coisa
ridícula e de escapismo. A gente não tem nada em que usemos para justificar nossa reclamação para com Deus. O que Deus fez com Israel foi demonstrar graça para o povo. Mesmo sendo o povo desobediente, não há o que falar de Deus. Ninguém pode contra essa testemunha. O processo que Deus abriu contra o seu próprio povo é irrefutável. Justifica-se pelas suas ações ao longo de toda a história. Deus fez tudo perfeitamente, de maneira sábia e santa. E o texto bíblico está mostrando, só não vê quem não quer. Que aquilo que o Senhor faz é gracioso. Meu irmão, minha irmã, você está reclamando demais, está murmurando demais, é porque você não quer ver quão gracioso tem sido o Senhor na sua vida. Ah, pastor, é porque o Senhor não está na minha pele. O padrão não sou eu e nem é você, o padrão é Jesus. Todo sofrimento que você sofrer nessa terra não vai chegar nem perto daquilo que Jesus sofreu por todos nós. Está na hora de nós abrirmos os olhos. Só não vê quem não quer. Que aquilo que o Senhor alerta é sério. Só não vê quem não quer. Que aquilo que o Senhor faz é gracioso. Para de reclamar, meu irmão. Para de reclamar, minha irmã. Abre os olhos. Veja o que Deus já tem feito por você. Reclama de todo mundo. Reclama da igreja, reclama da situação, reclama do trabalho, reclama por isso, por aquilo. Nós fazemos isso, eu e você. Sabe o que está precisando? A gente abrir os olhos e ver. Só não vê quem não quer. E muitas vezes a gente não quer ver. Está estampado aqui, ó. Só não vê quem não quer. Que aquilo que o Senhor alerta é sério. Que aquilo que o Senhor faz é gracioso. Terceira e última lição. Só não vê quem não quer. Que aquilo que o Senhor requer é simples. Só não vê quem não quer. Que aquilo que o Senhor requer é simples. Versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agora, não é mais Deus falando diretamente. Agora é o profeta Miqueias falando como se estivesse no lugar de todo o povo. E aí então Miqueias, ele se pergunta, e agora? O que eu devo fazer diante desse Deus que eu não posso acusar nada? Não tem jeito. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Eu não posso acusar Deus. Seria um ato de estultice acusar Deus. Eu não posso. É irracional. Está claro que Ele só agiu com graça comigo. O que eu vou fazer agora? Vou me apresentar diante do Senhor, vou me inclinar diante dEle. Eu vou perante Ele com holocaustos. Eu vou então apresentar para Deus um bezerro de 1 ano, conforme é a recomendação lá de Levítico capítulo 9, verso 3. Versículo 7. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros. Eu não vou dar 1 não, vou dar milhares. Será que vai surtir algum efeito?
de 10.000 ribeiros. Eu vou oferecer ao Senhor como oferta das primícias, conforme lá Êxodo capítulo 22, 29, eu vou fornecer ao Senhor rios de azeite. Um azeite que era muito importante, de grande utilidade. Fazia parte do dízimo que era entregue. Deuteronômio capítulo 12, 17. Êxodo capítulo 25, verso 6, diz que o azeite era muito importante para manter as lamparinas do templo acesas. Tinha uma função litúrgica importante. Vou dar rios de azeite para Deus. Será que Ele vai se agradar com isso? E o texto continua. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Deus nunca exigiu para o povo de Israel sacrifício de crianças. Aqui é um costume pagão. E Miqueias está dizendo, será que é preciso eu fazer isso? Por causa do meu pecado, entregar o meu próprio filho para ser sacrificado? Será que isso resolveria o problema com Deus? Aplacaria a ira de Deus contra o pecado e contra o pecador? Israel não estava entendendo, irmãos. Não adianta práticas externas. Não adianta performance. Não adianta malabarismo religioso, não adianta pirotecnia em culto, não adianta, isso não aplaca Deus, isso não comove Deus. Só não vê quem não quer, que aquilo que o Senhor requer é simples. Versículo 8, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. O que o Senhor requer é simples: praticar a justiça, amar a misericórdia, e andar humildemente diante do Senhor. As duas primeiras exigências, elas são de caráter horizontal. Dizem respeito às nossas relações sociais, ao nosso trato com o nosso próximo. A terceira exigência, ela é de caráter vertical, porque diz respeito à nossa relação com Deus. É simples. Seja honesto, piedoso, agradecido, faça seu trabalho direitinho, para a glória do Senhor, glorifique o Senhor em tudo aquilo que você fizer, viva de modo condizente com seu relacionamento com Jesus. Não precisa de show, não precisa desse exagero. Israel não estava entendendo. 1.000 carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, a entrega do primogênito, holocaustos, sacrifícios, entregando de melhor. Não. Só não vê quem não quer. Que aquilo que o Senhor requer é simples. Andar humildemente com Deus. Andar humildemente com Deus significa reconhecer que nós dependemos dEle, que nada somos. Humildade vem de humus, terra, é aquilo que está rente ao solo. É assim. Mas tem crente que não é humilde. Aí ele quer fazer. Ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo outro. Ele quer tomar a dianteira, ele quer ter a primazia, ele quer dar conta disso, daquilo, ele quer mostrar para as pessoas. Nós estamos sujeitos ao exibicionismo religioso. Não precisa disso não, irmãos. É simples. Seja humilde diante do Senhor. Tem crente que quando a gente vai conversar,
não tem humildade, não aceita orientação, não perdoa, não dobra, é povo de dura cerviz, a cervical está dura, não se curva diante do Senhor da palavra, não aceita orientação, não aceita decisão. É simples o que o Senhor exige de nós todos, eu e você. Honre o Senhor em tudo aquilo que você faz e ande humildemente diante do seu Deus. Não é postura de agigantamento, mas de pequenez, reconhecendo quem nós somos, de onde viemos. Só não vê quem não quer. Que aquilo que o Senhor alerta é sério. Que aquilo que o Senhor faz é gracioso. E que aquilo que o Senhor requer é simples. Vamos às palavras finais. Há algumas coisas, irmãos, que nós devemos nos perguntar. Será que nós não estamos vendo ou será que nós não queremos ver? Em muitos momentos, eu e você não queremos ver. A gente escuta a palavra, nos é ensinada a palavra, nós lemos a palavra, nós pregamos a palavra, mas muitas vezes nós fechamos os olhos, não queremos ver. Parece que nós sofremos do mesmo problema dos contemporâneos e conterrâneos de Miqueias. Nós não queremos ver quão sério, gracioso e simples é o Senhor nosso Deus. Sabe, uma triste notícia é que nós fazemos a mesma coisa que o povo do Senhor fez no passado. Nós levamos na brincadeira aquilo que o nosso Deus fala de modo sério. Nós somos mal criados com Ele sem olharmos para aquilo que Ele fez por nós. Nós queremos ludibriá-lo com enrolações, fechando os olhos para o fato de que aquilo que Ele exige de nós é simples. Nós estávamos perdidos e Cristo nos resgatou. Ele nos justificou. Ele se apresentou como nosso advogado. Nós fomos justificados perante o Pai. Que maravilha, que bênção! O Senhor, então, na pessoa de seu Filho, o nosso advogado, aquele que nos justificou, nos perdoou. Mas Ele chama a nossa atenção. Ele chama a nossa atenção para nós abrirmos os olhos. Meu amado irmão, minha querida irmã, o nosso Deus continua sendo um Deus sério, seríssimo, santíssimo, perfeitíssimo. Ele continua. Nós fomos justificados por Cristo Jesus, o mérito é de Cristo. Nada fizemos para sermos absolvidos, Cristo fez. Mas o nosso Deus continua muito sério. Não brinque com o Senhor. O Senhor pode nos disciplinar. Não feche os olhos para a graça dEle, para o que Ele fez por nós. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Nós não merecemos. E Ele tem feito muitas coisas.
Eu sei que às vezes nós reclamamos, o nosso coração é difícil, a gente reclama. Mas a Escritura nos convoca a abrirmos os nossos olhos, porque só não vê quem não quer, que aquilo que o Senhor faz é gracioso. Abra os olhos, meu irmão, minha irmã, e veja o que o Senhor requer de você. É simples. É simples. Tem nada de mirabolante. É só imitar Jesus. Diante de uma situação difícil, como é que a gente deve fazer para se parecer com Jesus? Não precisa de nenhuma revelação automática do céu para você, para saber o que você tem de fazer. É simples. Imite Jesus. Seja piedoso, seja honesto, seja humilde. Ande com o Senhor em humildade. Não queira ser melhor do que os outros. Aceite a situação. Perdoe. Receba o perdão. Aceite aquilo que Deus tem para a sua vida. Glorifique ao Senhor por meio da sua conduta. Viva de modo digno da vocação. A minha oração nessa noite, irmãos, é que o Senhor abra os nossos olhos. Porque é muito claro. Só não vê quem não quer. Que aquilo que o Senhor alerta é sério. Que aquilo que o Senhor faz é gracioso. E que aquilo que o Senhor requer é simples. Se você é como eu, que muitas vezes fecha os olhos para isso que é tão evidente, curve a sua cabeça e ore comigo. E peça ao Senhor para lhe manter com os olhos bem abertos. Deus amado, nós pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que fechamos os olhos para não ver. Nós pedimos perdão, Senhor, e suplicamos que o Senhor mantenha os nossos olhos bem abertos, para, ó Deus, vermos que o seu alerta é sério, que tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida é gracioso, e que o que o Senhor requer de nós na sua palavra é muito simples, todos nós conseguimos entender. Não é nenhum mistério, Senhor. Nós temos de imitar o seu amado Filho Jesus. É simples, Senhor. E nós muitas vezes fechamos os nossos olhos e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós fechamos os nossos olhos e não, ó Deus, observamos a graça do Senhor na nossa vida. Nós fechamos os olhos, ó Deus, para os alertas que o Senhor nos faz. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Trate a nossa vida, o nosso coração. E que nós sejamos o povo que deseja ver tudo isso que a sua palavra, ó Deus, nos anuncia e mostra para nós. Em nome de Jesus, perdoe-nos e mantenha os nossos olhos abertos, ó Deus, para vermos as belezas de sua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.